Sejam bem-vindos ao nosso curso de Gestão de Conflitos na Empresa e Técnicas de Negociação. Em uma organização, são muitos colaboradores trabalhando diariamente em contato uns com os outros e é normal que, em alguns momentos, essa convivência ela possa gerar alguns problemas, alguns conflitos de relacionamento. Por isso, a importância de existir uma gestão de conflitos para amenizar essas diferenças e manter uma qualidade de vida no ambiente de trabalho. Uma empresa que não se preocupa com a boa comunicação e convivência de seus funcionários cria um clima organizacional que pode ter muitas discussões e rivalidades, o que impacta diretamente na produtividade e no sucesso dos negócios. Uma gestão de conflitos de qualidade, somada à motivação no trabalho, gera bons resultados, além de evitar futuras divergências e problemas de comunicação. O equilíbrio faz com que tanto gestores quanto funcionários saibam ceder em alguns pontos para avançar em outros. E por isso é que a gestão de conflitos vai muito além de uma simples mediação de discussões entre colaboradores. Eu não sei se você sabia disso, mas, na verdade, a gestão de conflitos é um trabalho contínuo e estratégico que também atua na prevenção de problemas desse tipo, de orientação para funcionários de toda a empresa. Porém, é possível modificar essa postura de maneira mais impactante para a rotina da sua empresa. Ao assumir o controle, determinando as etapas da gestão de conflitos, identificando as principais causas, o RH e a liderança da organização assumem atitudes proativas e, como resultado, obtém-se um clima organizacional harmônico e colaborativo por meio da redução de confrontos e da resolução eficiente e ágil diante da ocorrência dessas circunstâncias, pessoal. Bem, a nossa aula 1, nós vamos tratar de alguns conceitos introdutórios. E aqui vamos tratar de definir o que são conflitos, algumas das situações que podem originá-las e outros temas importantes para esse curso. A globalização, aliada ao avanço da tecnologia, diminuiu barreiras, possibilitando um número maior de trocas e compartilhamentos de dados e informações, ampliaram-se as relações entre pessoas, entre empresas, países, entre grupos econômicos e outras organizações similares. E é cada vez mais comum o fato de profissionais se deslocarem de sua região ou país de origem em busca de qualidade de vida ou novas oportunidades de trabalho e estudo. E nesse aspecto, no ambiente organizacional, tornou-se comum encontrar pessoas de distintas regiões, com religiões diferentes, formações culturais também diferenciadas, hábitos e também costumes diferentes. Isso faz com que haja uma possibilidade de um número muito maior de conflitos ocorrerem no ambiente de trabalho. O fato, pessoal, é que viver em sociedade é algo que pode gerar conflitos. Os relacionamentos entre as pessoas desenvolvem-se, amadurecem e criam situações, aliás, de solidariedade e de conflito. Os conflitos, eles estão presentes nas relações entre as pessoas porque elas são diferentes, seja porque têm um objetivo, cultura e interesses diferentes. E nesse aspecto, o ambiente empresarial, por ser um local em que é exigido o convívio entre pessoas, também está sujeito à existência desses conflitos, que, se não forem bem administrados, podem causar sérios prejuízos. E assim, o estreitamento das relações sociais através de mídias e redes de relacionamento globalizado obriga-se à necessidade de gerir a aglomeração das pessoas que muitas vezes pertenciam a grupos culturais distintos. E devido a essas distinções, grupos informais eram formados entre os colaboradores, cada qual conforme seus hábitos, cultura e costumes de origem, nascendo assim uma necessidade de gerenciamento e administração das pessoas, assim possibilitando a problematização para estudos acerca da gestão de conflitos que ocorria entre os grupos nas organizações. No ambiente empresarial, que não difere do restante dos ambientes em que se vive
em sociedade, a gestão de conflitos tem sido feita como algo que é cada vez mais importante para diminuir as tensões e os pontos em que tais tensões reduzem a produtividade e o rendimento das diferentes organizações. Em nossas aulas nós vamos abordar acerca da importância e a relevância de gestão dos conflitos nas empresas, sob a ótica de que situações conflituosas bem gerenciadas podem apresentar oportunidades de crescimento e mudanças dentro da organização, uma vez que, do ponto de vista corporativo, o presente tema pode ser considerado relevante para uma organização, no qual pode impactar de forma positiva ou negativamente no melhor funcionamento de uma empresa, assim como outras áreas que compõem uma organização, como, por exemplo, a área de gestão de recursos humanos, gestão financeira, marketing, entre outras. Portanto, entendendo que a maneira dos conflitos, que a maioria dos conflitos, no caso, surgem quando há divergências entre os colaboradores e que isso pode prejudicar severamente o bom desempenho dos negócios. Então, esse trabalho tem como objetivo, no caso, o trabalho que nós vamos desenvolver aqui, compartilhando com vocês conhecimentos importantes nesse segmento, ele vai ter como objetivo maior investigar qual a importância de identificar as causas dos conflitos dentro das organizações, os impactos negativos e positivos que os mesmos podem acarretar para as empresas, sobretudo no que se refere à produtividade, o desempenho e motivação dos colaboradores dentro da organização e quais as principais técnicas para mitigar tais conflitos. Então, relativamente ao conceito do tema que nós estamos abordando, segundo o dicionário de Aurélio, a palavra conflito pode ser conceituada como a falta de entendimento, choque entre duas ou mais partes envolvidas, e é claro que pode acontecer esse choque, desentendimento em qualquer lugar que os seres humanos estão compartilhando negócios, estão desenvolvendo atividades e realizando as suas ações de trabalho profissional. Alguns autores definem conflito como uma manifestação de incompatibilidade, desacordo ou dissonância entre pessoas, grupos e organizações. Outros autores dizem que conflitos são discordâncias causadas por ideias, valores e sentimentos diferentes. Já para outros, o conflito é muito mais do que um simples acordo ou divergência e constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberada para impor um bloqueio sobre a tentativa de outra parte de alcançar os seus objetivos. Bem, o que são conflitos? Por certo, todos nós já enfrentamos várias espécies de conflito. Quando, por exemplo, o despertador toca de manhã, o habitual dilema. Às vezes a gente acha tão bom estar ali na nossa cama, né? E a gente acha chato ter que levantar cedo para não chegar tarde no trabalho, né? Então, outro conflito muito trivial é a situação em que uma pessoa entra na nossa frente no cruzamento e não nos deixa entrar ou passar com o carro, né? Então isso às vezes é irritante e pode ser a causa também de muitos conflitos que ocorrem no trânsito. Então, conflito, o que significa a palavra conflito? Mais uma vez definindo-a, conflito é uma situação que se caracteriza por escassez de recursos e por um sentimento de hostilidade. Por outras palavras, diria que é uma situação em que dois ou mais objetivos pertencentes a uma ou mais pessoas são, digamos assim, mutuamente exclusivos, gerando atitudes de hostilidade. Então, imaginem, pessoal, duas pessoas que querem o mesmo lugar no parque, no caso, no estacionamento. Nesse caso, o recurso é o lugar, que por ser um só, e as pessoas que o querem serem duas, a gente diz que esse recurso é escasso. Pelo fato de as duas quererem a mesma coisa e ambas pensarem que têm direito a ela, então desenvolvem uma atitude de hostilidade uma em relação à outra. E aí é que surge o conflito. Ambas saem do carro e vocês aí podem até imaginar o desfecho de uma situação como essa. Quando falamos em escassez de recurso, deve-se exatamente
a gente deve exatamente se referir ao fato de a situação não poder satisfazer a realização de todos os objetivos. E por esse fato, as pessoas envolvidas, elas desenvolvem uma atitude negativa em relação umas às outras ou situações de tensão interna, quando o conflito só envolve a própria pessoa. A primeira situação apresentada, que eu falei agora há pouco, a do despertador que toca de manhã, é um exemplo de uma situação que pode gerar um conflito interno. No caso, só há uma pessoa, mas o conflito é interior. Existem muitas situações de conflitos internos. Por exemplo, decisões importantes que nós precisamos tomar, escolhas em determinados momentos da nossa vida, elas podem gerar esses conflitos internos. A situação conflitual é subjetiva, com isso quer-se dizer que, embora possam existir causas objetivas que por si só justifiquem o conflito, ele só surge se essas causas forem sentidas como tal pela pessoa, pelo sujeito. Então, imagine um empregado no departamento, por exemplo, de contabilidade de uma empresa de construção civil, que é fraco no desempenho da sua função, ou é muito lento, ou comete muitos erros. O seu chefe é uma pessoa que não gosta de confrontação direta, optando por corrigir-lhe o trabalho quando está mal feito, ou completá-lo quando incompleto. Em suma, ele está a intrometer-se diretamente no trabalho desse funcionário. E essa situação pode ser uma situação conflituosa. Então, será que essa situação pode originar um conflito? Então, tão importante quanto entender os conflitos é saber como eles surgem. Podemos elencar inúmeros fatores que propiciem o surgimento de conflitos, não ficando restrito às questões relacionadas ao trabalho ou à estrutura organizacional. Os mais comuns são as diferenças individuais, os diversos níveis de competência interpessoal e as diferentes visões de mundo. E, nesse aspecto, os conflitos podem emergir entre pessoas de um mesmo grupo, ou entre grupos, ou entre diferentes níveis organizacionais e também entre organizações. Em todos esses casos, o conflito envolve algum desses elementos. São pessoas, situações, atitudes e resultados. E não é só nas relações de família que os conflitos têm gerado consequências. Os gestores eles têm referido que dependem cerca de 20% do seu tempo lidando com alguma forma de conflito. E a gente observa que nos dias de hoje esse percentual deve ser bem maior. E para solucionar os conflitos é importante saber como eles surgem. Em relação à causa dos conflitos, nós podemos dizer que existem várias causas para que surjam conflitos. Quando há necessidade de escolher entre situações difíceis de conciliar, quando, por exemplo, há um choque de motivos ou de informações que são díspares, de uma competição entre pessoas, forças ou ideias. Em oposição, ocorre também quando existem perspectivas, interesses ou objetivos diferentes face a pessoas, a objetos ou opiniões. No entanto, também podem existir conflitos criados por interesses iguais. Essas situações nós podemos chamar de concorrência ou competição, que são inúmeros os exemplos que podem apresentar. A gente poderia apresentar aqui para vocês, por exemplo, a disputa por heranças, concorrência no trabalho, conflitos em divórcios, entre outros. Um autor chamado Chiavenato, ele destaca 3 fatores que podem anteceder o conflito. São eles a diferenciação, o segundo fator são recursos compartilhados e limitados, e interdependência de atividades. Então, a gente vai ver com mais detalhes o que significa cada um deles. A diferenciação é aquela situação em que cada grupo se especializa mais na busca de eficiência. Esse processo acaba diferenciando os grupos da organização, que passam a ter objetivos e interesses diferentes. Nós temos o segundo fator aí, que são os recursos compartilhados e limitados. E aqui a quantidade de recursos que circulam em uma organização é fixa, limitada, e deve ser compartilhada entre os diversos grupos. Então, a percepção da necessidade e da forma como deverão ser distribuídos e alocados esses recursos podem gerar diversos conflitos. E o terceiro fator aqui é a interdependência de atividades, que ocorre quando um grupo não pode realizar a sua tarefa, a menos que o outro grupo realize a sua.
Alguns autores eles apontam inúmeras razões para o surgimento de conflitos. Vamos enumerar aqui algumas delas, né? Por exemplo, direitos não atendidos ou não conquistados, mudanças externas acompanhadas por tensões, ansiedade e medo, luta pelo poder, necessidade de status, desejo de êxito econômico, exploração de terceiros, a manipulação, necessidades individuais não atendidas, expectativas não atendidas, carência de informação, tempo e tecnologia, escassez de recursos, diferenças culturais e individuais, divergência de metas, tentativa de autonomia, emoções não expressas ou inadequadas, obrigatoriedade de consenso, meio ambiente adverso, preconceitos. Então, esses são alguns dos elementos que podem causar conflitos, além de outros que não foram citados. A esfera individual ela é importante porque, para fazermos uma análise dela, a gente precisa fazer uma referência ao conceito do que é essa esfera individual. Nós somos mais do que o nosso corpo. Uma série de elementos da nossa vida são tão nossos como a nossa cabeça ou as nossas pernas, assim como também temos bens materiais como a casa, carro, dinheiro, em relação aos quais só com o nosso consentimento alguém poderá dispor deles. Então temos outro tipo de valores que são também os imateriais, mas que para muitos não são tão importantes quanto os valores materiais. E eu estou me referindo aqui por exemplo, nossos projetos, as nossas esperanças, os valores em que acreditamos, a nossa família, aos nossos amigos, a nossa autoestima, as nossas crenças, expectativas. Então esses valores aí imateriais também são importantes. E existe subjetivamente, como causa do conflito, sempre que haja interferência na nossa esfera individual sem a nossa concordância. Então a situação torna-se complicada porque a nossa esfera individual interage com a de muitas outras pessoas. Ok, pessoal? Bem, estamos chegando ao fim dessa aula e pedimos a vocês que leiam os nossos materiais, a nossa apostila, que assistam às nossas videoaulas. Desejamos a todos bons estudos, pessoal, e até a próxima aula. Um abraço para vocês todos aí.